Difusora News. A informação feita para você. Amigos da sua Rádio Difusora de Rio Negro, é com uma satisfação imensa que nós estamos hoje entrando em contato com o Dr. Alexandre Neumann, até em função de um vídeo que foi publicado pelo médico nas redes sociais ontem, que tem uma grande repercussão, e ao nosso ver uma repercussão positiva, porque chama a atenção da sociedade para um problema bastante sério que nós estamos vivendo em nossas cidades em relação à pandemia do coronavírus, que está atingindo índices assustadores em nossas cidades de Rio Negro e Mafra. O doutor Alexandre vai conversar com a gente, bater um papo e falar sobre essa sua iniciativa, né? Só lembrando que o doutor Alexandre também é diretor técnico aí do Hospital Bom Jesus em Rio Negro, está à frente aí do atendimento às pessoas que estão sendo assistidas aí e foram atingidas pelo coronavírus. Bom dia a todos os riomafrenses aí, ouvintes da rádio. A iniciativa desse vídeo, né, partiu de minha e juntamente com o Dr. Rodrigo Gondro, né, que está à frente da base do Covid em Rio Negro, porque nós estamos vivendo hoje o pior momento da pandemia, né? O número de casos nas nossas cidades nas últimas semanas estão assustadores, né? As equipes de saúde, né, da base Covid, da UPA de Mafra, do Hospital de Mafra, do Hospital de Rio Negro, eles estão extremamente cansados, fisicamente e psicologicamente estão arrasados. O que a gente tem visto ultimamente não é casos isolados, não são pacientes idosos com comorbidades, né, com doenças graves, que estão evoluindo com gravidade para o Covid, que estão morrendo, precisando de UTI e morrendo. Nós estamos vendo jovens. Tá? Nós estamos tendo jovens na faixa dos 20, 30, 40, não tão jovens, 50, 60 anos, mas que estão tendo quadros gravíssimos, né? E muitos morrendo, né? A quantidade de pacientes que nós estamos tendo hoje em UTI e a quantidade de pacientes que nós temos hoje no Hospital de Rio Negro, nós estamos na nossa capacidade máxima, tá? Nós estamos num ponto de não ter como acolher novos pacientes, nós temos dificuldades extremas de transferir esses pacientes, seja por uma unidade de enfermaria especializada em Curitiba, ou principalmente para uma vaga de UTI. Tá? E isso, gente, não é só com o paciente Covid. Tá? As outras doenças também continuam acontecendo, precisam de atendimento, tá? E nós também não estamos conseguindo prestar esse atendimento adequado justamente pelo grande volume de pacientes Covid. Né? Os hospitais todos estão lotados na região metropolitana de Curitiba. Tivemos casos há umas semanas atrás de uma senhora que ficou 17 dias entubada no hospital, no pronto-socorro, aguardando uma vaga de UTI. Não era Covid, era uma paciente com insuficiência cardíaca. Nós já tivemos vários casos de paciente com Covid de ficar 4, 5, 6 dias aguardando uma vaga de UTI no pronto-atendimento. Esse não é o atendimento adequado para ser dado. Isso tinha que ser um paciente que está numa vaga de UTI. Só que ela não existe, gente. Os números de vagas de UTI, que às vezes os jornais passam, os governos estaduais passam, eles são números irreais, a gente sabe que isso não tem. A gente que está ali na linha de frente, a gente sabe que essas vagas elas são virtuais. Assim como tem a vaga hoje, já tem vários pacientes para serem transferidos. Né? E nós estamos tendo um índice de transferência de pacientes jovens muito, muito grande. E o que a gente identifica nisso? Né? Fator. Nós estamos com a vacina adiantando, né? A vacina já está aqui na faixa dos 60 anos, em Rio Negro já na faixa de comorbidades. Isso está refletindo que esses pacientes estão complicando menos, estão pegando menos, então que a vacina realmente está fazendo efeito. Mas nós temos alguns meses aí pela frente para a gente ter um percentual de população vacinada que nós tenhamos um controle do vírus. Tá? Enquanto nós não chegarmos nisso, né, essas aglomerações que nós temos visto frequentemente na cidade, elas não podem acontecer, tá? Eu disse no meu vídeo, eu sou contra, desde o início da pandemia, lockdown, fechamento. Eu acho que não é fechar o comércio, não é fechar as escolas, não é fechar a academia, não é nada disso. Eu acho que tudo pode funcionar, desde que tenha regras, tá? E as regras, infelizmente, a gente tem visto que a população não tem cumprido na nossa cidade, e infelizmente alguns estabelecimentos também não. Tá?
Tem estabelecimentos na cidade que a gente vê no centro, não vou citar nome de nenhum, mas tanto em Rio Negro quanto em Mafra, né? Que dentro do estabelecimento desses bares, lanchonetes, locais de conveniência, as regras são cumpridas, tem poucas pessoas, né? Um distanciamento, mas em compensação, na calçada, nas ruas, há uma aglomeração, uma multidão de pessoas. Todas ou quase todas sem máscara, uma aglomeração, né? Aí está o maior foco. Assim como as festas clandestinas que a gente sabe que acontece, chega aos nossos ouvidos as festas no interior, as churrascadas, né? Com 20, 30, 50 pessoas. Esse não é o momento, gente. É aí que está refletindo, tá? Não é no comércio, desde que você siga todas as regras, que você vai pegar esse Covid. A chance é muito menor, né? Mas nesses locais de aglomeração, sim, né? Então precisamos cuidar isso. Nós não temos mais estrutura hospitalar, nós não temos mais estrutura física e mental dos trabalhadores de saúde para aguentar isso, tá? Algo que me chamou a atenção é justamente o número de crianças menores de idade, 2, 1 aninho, meses, sendo atingidas pelo corona. Sim, Gary, na realidade, assim, não que elas não fossem atingidas anteriormente, né? Mas como as aulas nas escolas particulares, elas estão presenciais, e nas escolas públicas, na sua maioria, em sistema híbrido, né? Passou-se a testar as crianças também, né? Isso não era feito anteriormente, né? Porque crianças raramente têm um quadro mais grave, só realmente crianças com alguma patologia, alguma doença mais séria. Então não se tinha o hábito de se testar essas crianças. Se tratava sintomaticamente, né? Na maioria não desenvolve sintomas. Hoje nós vemos muitos quadros, muitas crianças pegando, mas na sua maioria são assintomáticas, né? Mas elas são testadas porque às vezes os pais pegaram, né? Alguém da família pegou, e essa criança, como frequenta a escola, ela tem que ser testada para saber se ela pode voltar ou não para a escola, né? Para a segurança dos outros alunos da escola, né? Então, o índice de crianças hoje aparece, mas é justamente por isso, porque agora elas são testadas. Antigamente não era feito isso porque estavam todas em casa, não haveria necessidade do teste nas crianças. A sua colocação nas redes sociais, através daquele vídeo, chamou a atenção, inclusive, do setor empresarial, como a associação comercial, como a Câmara de Dirigentes Lojistas, através dos Sarribas, as pessoas já vindo ao encontro dessa necessidade do pessoal ter ciência do problema. Sim, eu conversei com o Sarribas, né, que era presidente do CDL, hoje ele é da diretoria, conversei com ele ontem. O CDL apoia essa iniciativa, não é interesse dos empresários que nós tenhamos um caos aqui na cidade, né? Ninguém quer lockdown, que nem eu disse, eu sou extremamente contra isso, acho que não funciona, né? Mas nós temos que ter algumas regras, né? Que têm que ser cumpridas, de distanciamento, né? E de cuidados, que infelizmente a gente não vê a população cumprir, e a gente vê que infelizmente alguns estabelecimentos comerciais em Rio Negro e Mafra também não estão cumprindo, não estão ajudando a cumprir essas regras, né? A população tem que se conscientizar disso, né? E precisa ser as duas cidades, né? O que eu falei com o prefeito James ontem, numa reunião que nós tivemos, que se não tiver uma ação conjunta das duas prefeituras, né, com regras sérias e uma conscientização, uma educação da população e uma fiscalização efetiva, né? E infelizmente nessa hora punitiva para aqueles que não cumprem as regras, nós vamos estar um caos. Tanto Rio Negro quanto Mafra está muito complicado. Hoje o índice de casos que nós estamos tendo nas cidades, nas duas cidades, é muito maior que nas outras cidades de Santa Catarina e do Paraná. Está chamando a atenção das secretarias de Estado, né? O que está acontecendo em Rio Negro e Mafra? Outro detalhe, é aí que deve entrar a mão do poder público com um pouco mais energia em relação a multas e correção desses fatos. Né? Sim, infelizmente, eu sei que ninguém quer fazer isso, né? Não é o objetivo multar, não é o objetivo punir, é o objetivo fechar lugares, né? Mas a gente tem que ter algumas regras, né? Porque senão pessoas vão morrer, muito mais pessoas. E a gente não é só morrer, tá? Eu que estou vivenciando isso diretamente no hospital, as pessoas ficam internadas sozinhas.
Você tem todo um estigma, mesmo que você não morra, mesmo que você não vá para uma UTI, você está internado sozinho, você está internado no isolamento, sem o apoio da família, né? Isso é um estigma para a pessoa e para a família também, tá? Eu posso falar isso, tá, de dois modos, tanto como profissional, como quem passou isso na família, tá? Eu perdi o meu sogro há cerca de um mês atrás, tá? Infelizmente, ele pegou o Covid, né, no escritório onde ele trabalhava, e acabou desenvolvendo um quadro grave, né? Apesar de todo o tratamento precoce que a gente indica, que a gente apoia, que eu acho que é necessário um tratamento, seja ele qual for, mas o paciente tem que ser atendido de modo imediato, né? Ser visto de modo imediato, né? Sem falar em termos de tratamento, não vou entrar nessa polêmica, isso é uma questão de cada médico, de cada paciente, né? Mas tem que ser visto com a maior brevidade possível, né? Ele evoluiu mal, e a sensação de, assim, não poder estar perto, né? As filhas não poderem estar junto com ele no internamento, as notícias que venham da UTI, você na angústia de esperar a notícia, né? Ou conseguir vaga de UTI, né? Que hoje está muito difícil, os pacientes estão sendo transferidos para longe, né? As notícias vêm só por telefone, né? É extremamente angustiante, né? E temos que lembrar a população que não é só o Covid, tá? Nós temos um índice de mortalidade nas UTIs gigantescos, tá? Nós estamos tendo quadros de sepse bacteriana. Então, o paciente que é entubado, que fica longo tempo entubado na UTI, ele tem maior chance de pegar uma infecção bacteriana conjuntamente. E os antibióticos, eles estão começando a ficar as bactérias cada vez mais resistentes a esses antibióticos. E muitos pacientes estão morrendo por causa disso, tá? Então, é uma coisa que abrange um universo de complicações muito maior do que o simples Covid, né? A gente é alertado justamente nessa sua linha de raciocínio, né? Que a pessoa tem que evitar cair no hospital, porque dentro do hospital, né, a pessoa acaba correndo esse risco de contrair outras doenças. Sim, tudo fica mais difícil, né? As infecções hospitalares hoje, elas estão em índices muito mais alarmantes nas UTIs, porque não há tempo, não tem como haver toda uma desinfecção como manda o figurino, como é indicado, por simplesmente não ter tempo para isso, né? Assim como tem um paciente, ele já faz a limpeza, já entra outro, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, por as questões da pandemia, as coisas não estão conseguindo ser feitas exatamente como que deve. E isso está causando consequências, né? Então, o jovem às vezes pensa, mas eu não vou evoluir grave. Vai evoluir grave, tem muito jovem evoluindo grave, né? E se eu cair na UTI, mas eu vou me salvar. Pode salvar do Covid, mas você pode pegar uma infecção bacteriana, uma sepse, desenvolver uma insuficiência renal e isso ser irreversível. E é o que nós temos visto, pacientes com 20, 30 dias internados na UTI, jovens, e que venham a falecer. Sem contar que, se sobreviver, depois apresenta alguma sequela também, né? E eu sou testemunha desse fato, que ontem eu tomei conhecimento de uma conhecida nossa que está internada em Brusque, uma pessoa de Rio Negro, está internada em Brusque lá, com 30 anos, é uma jovem, né? E isso é assustador. Sim, nós temos vários casos de jovem, né? Essa semana nós transferimos alguns pacientes na casa dos 20 e poucos anos, 30 anos, para UTI ou para enfermaria especializada em Curitiba. São pacientes que têm um risco sério de complicação, por isso foram transferidos, né? E pacientes jovens, sem comorbidades, né? Então, é uma doença que está pegando todo mundo, gente. Não é mais a doença do velho, que nem antes achava-se no começo, né? Que tinha muitas pessoas que, não tem problema, eu não vou pegar. Está pegando todo mundo. E a quantidade de casos de infecção, essa cepa nova, ela se alastrou muito, ela é muito transmissível, né? Então, o número de casos graves e de mortes se acentuou muito, porque a quantidade de casos é muito grande. O doutor relatou aqui a preocupação que tem justamente os familiares, todo esse drama que a família vive em torno disso aí. Agora eu fico imaginando o profissional que todo dia tem que, sabendo que ele vai entrar num ambiente que está aí contaminado, com pessoas contaminadas, o risco é realmente assustador, deve ser terrível. Sim, o medo existiu sempre, agora os profissionais de saúde estão já imunizados, mas mesmo assim existe um risco, né? A vacina não é 100% perfeita, nenhuma delas. Qualquer uma das vacinas que estão feitas no mundo,
o risco de você pegar depois de vacinado, ele é muito menor. Se você pegar, normalmente é assintomático ou um quadro leve, mas ele existe, né? E os profissionais de saúde, durante todo esse tempo, eles se expuseram sem vacina, né? E agora eles estão vacinados, estamos se expondo, nós temos muito menos casos, né, obviamente, de profissionais de saúde, que tivemos muitas perdas. No Hospital de Rio Negro, nós perdemos uma técnica de enfermagem, teve vários outros profissionais que desenvolveram quadros de leves a moderados, né, mas estão lá na batalha, né, e essas pessoas cobram da gente, eu como diretor do hospital, o Dr. Rodrigo como diretor clínico do hospital e à frente do Covid, eles nos perguntam, mas é a população, por que a população não enxerga isso? Por isso, aquele primeiro texto que eu divulguei nas redes sociais, que isso é um tapa na cara dos profissionais de saúde, né? Pense no risco que esses profissionais correm se expondo e expondo a sua família, o seu filho, a sua mãe, o seu avô. E tem muitos que perderam o pai, a mãe, o avô, porque se expuseram no trabalho, cuidando de outras pessoas e acabaram levando para casa, né? Mas no seu trabalho, né? Não nas festas, não nas aglomerações. Isso que é terrível. E para finalizar, né, só lembrando, e a gente também tem pregado bastante isso, que não tem vereador, não tem prefeito, não tem governador, deputado, presidente que vai resolver isso. A decisão é da pessoa. Sim, o poder público ele é limitado nessa questão, né? A culpa maior é da população mesmo, né? Não é o presidente da República, não é o governador, não é o prefeito que vai ter poder de controlar essa pandemia, né? A função deles é assim, de estipular regras, né? Fiscalizar essas regras, punir quem viola essas regras, mas a população tem que ter a consciência de respeitar essas regras, porque senão, infelizmente, o caos se instala, como está instalado agora nessas semanas aqui nas nossas cidades. Muito bem. E só lembrando, né, para você não ver a sua mamãe chorar, né, então cuide-se, porque agora vem o Dia das Mães, né, então bastante cuidado, você que vai estar pretendendo viajar, cuidar, que aí também é um risco, né, doutor? Então, e agradeço a sua atenção e por nos recepcionar aqui no seu consultório, aqui na Clínica C em Mafra, e nos passar essas informações. Muito obrigado e que Deus continue abençoando e protegendo vocês também. Eu que agradeço, Gary. Espero que essas postagens, eu sou meio avesso a redes sociais, mas eu me senti na obrigação, como diretor técnico do hospital, de chamar a atenção não só do poder público, mas principalmente da população, e entender a gravidade do momento, ter um pouquinho mais de paciência, porque a luz do fim do túnel está mais perto, né? As vacinas estão mostrando eficácia, mais alguns meses de paciência e nós devemos conseguir voltar na vida normal como nós gostamos. Legal, e até final desse ano que sabe a gente possa comemorar. Obrigado. Difusora News. A informação feita para você.